Ei! E aí, pessoal? Não estávamos planejando postar um vídeo hoje. Essa sequência são apenas traduções de canais interessantes com ideias a se considerar em nossa busca pela verdade. Basicamente, o canal Critical, também conhecido no YouTube como Pinguizo, acabou de descobrir sobre Tartária. E o canal original, este que estou dublando nesse momento, fez um vídeo resposta. E aqui vamos nos, se você tiver paciência. Depois de explicar a premissa principal de Tartária e o que estamos discutindo, podemos entrar em mais detalhes e apresentar argumentos de apoio após a explicação inicial resumida. Tartária é a maior conspiração, no sentido de que ainda não é uma narrativa oficialmente aprovada, em termos de implicações e magnitude dos temas abordados. A dissonância cognitiva associada a ela é tão grande que pode ser considerada, com razão, a maior conspiração. Essencialmente, tudo começa com o fato de que toda a história que nos ensinaram é, em grande parte, uma mentira, tão absurda que é difícil até de imaginar. Claro que provavelmente há algumas verdades espalhadas por aí, não estou dizendo que tudo o que aconteceu foi fabricado. Mas é mais provável que tenha sido arquitetado para se desenrolar de uma forma específica. O que Tartária resume é, asterisco asterisco histórias fabricadas e cidades roubadas asterisco asterisco. Por exemplo, e se eu te dissesse que Nova York, Chicago ou qualquer outra grande cidade americana não foi construída da forma que nos contam, e que já estava aqui na América antes dos colonizadores europeus? Imagine que nossas cidades são apenas recicladas. Seria loucura demais, né? Que prova existe para sustentar tal afirmação? Para demonstrar isso, teríamos que mergulhar na história de cada cidade. E esse é exatamente o propósito dos nossos vídeos City Unveiled, documentários de 5 horas sobre uma cidade. Mas nesse caso, podemos usar Tampa como exemplo. Com um salve para Old Wood, Florida. Aos túneis do Ybor, onde a história oficial é que são túneis da proibição, e você vai encontrar exatamente a mesma história em várias outras cidades. Uma das principais provas a favor de Tartária são esses túneis subterrâneos, encontrados em quase todo o centro urbano americano. Alguns são pequenos e podem ter sido construídos mais recentemente, mas outros são enormes e não condizem com a capacidade e a tecnologia disponível na época. Por exemplo, o túnel da Washington Street sob o rio Chicago. Há também lendas em Pensacola sobre túneis subterrâneos que foram suprimidos dos livros de história e relegados à tradição oral, por não se encaixarem na narrativa oficial aprovada. Olhem isso aqui, o Henry B. Plant Museum, também conhecido como Tampa Bay Hotel. Vou explicar. Um dos aspectos de Tartária são os edifícios roubados e a história perdida. O que você vai descobrir é que toda cidade tem prédios do Velho Mundo, basta questionar a história deles. Porque se eu dissesse que duvido que tenham construído esse prédio da forma que nos contam, ou seja, que ele pode ser um edifício reutilizado ou uma estrutura do Velho Mundo, a maioria das pessoas pesquisaria e seria direcionada a um museu que controla a história do prédio, onde receberiam uma versão da história. Na maioria das vezes você recebe algumas fotos de construção. Mas é fascinante descobrir como o processo construtivo era mal documentado nessa época, no início do século XIX. É sempre a mesma coisa, você vê esses prédios já quase prontos, com andaimes, quase 100 pessoas, janelas instaladas, e sinais claros de manipulação fotográfica, o que é um assunto à parte. Ainda em Tampa, tem o Hotel Ponce de León, que foi construído inteiramente em concreto derramado, supostamente o primeiro do gênero. Além disso, esses hotéis na Flórida tinham eletricidade completa numa época em que a Flórida mal tinha estrutura, ou pelo menos é o que nos dizem. Você também pode ver a familiar arquitetura de estilo russo. Já se perguntou por que tem uma cidade chamada Saint Petersburg na Flórida? E não é só na Flórida. Você pode ver isso em Nova York, São Francisco, Charleston, Saint Louis e em muitos outros lugares. Muitas vezes as igrejas antigas do centro têm histórias questionáveis sobre terem sido construídas ou movidas várias vezes. Você pode ver esses prédios do Velho Mundo em todo lugar, de mansões da Era Dourada e edifícios governamentais a pequenas lojas no centro. Até faculdades, prisões, hospitais e bases militares são estruturas que não batem com a narrativa oficial que nos é apresentada. Estamos falando de estruturas dos séculos 17 ao 19 na América. Tampouco a prova de que foram construídas da forma que nos dizem,
exceto por documentos aprovados pelo Estado, fotos manipuladas e mentiras puras. Há também um tema recorrente nos centros das cidades americanas, o que muitas vezes é chamado de janelas afogadas em lama. A resposta típica é que são apenas porões. Mas isso não faz muito sentido. Algumas dessas áreas do centro sofrem inundações extremas. Por que construir assim? Especialmente em cidades próximas à Bahia, muitos desses porões têm janelas e portas subterrâneas que não levam a lugar nenhum. Isso implicaria que as ruas costumavam estar em um nível mais baixo e depois foram elevadas. Sabemos que isso foi feito de fato em Atlanta com os viadutos. Eles cobriram completamente a antiga Atlanta. Esse é outro tema interessante. Basicamente, muitas dessas cidades americanas têm cidades subterrâneas. O que não faz sentido. Eles simplesmente fizeram todo esse trabalho extra à toa? Colocaram janelas, portas e ruas lá embaixo por capricho? É mais provável que existam níveis inferiores nas cidades americanas que foram construídos por cima. De fato, há evidências de que existem enormes sistemas de túneis sob a maioria das cidades americanas. Isso por si só já deveria ser suficiente para questionar a construção dessas cidades, já que elas nem sequer tinham gestão de resíduos adequada antes dos anos 1900. Eles literalmente usavam bacios no banheiro em 1850. O que você tem é uma contradição completa entre a cultura, a tecnologia e os contingentes populacionais necessários para criar essas cidades e edifícios dessa magnitude e escala em tão pouco tempo. Eles estavam construindo estruturas nos Estados Unidos em poucos anos que levavam séculos na Europa. Vamos lembrar do que estamos discutindo. Muitos dos centros das cidades americanas têm prédios do Velho Mundo que não possuem um registro histórico detalhado. Alguns prédios não têm nenhuma foto de construção, mas parecem completamente fora de lugar para o período em que dizem ter sido construídos. E se quiser prova, isso leva tempo. Precisaríamos listar os prédios um por um, como fizemos em outros vídeos, já que estamos falando de edifícios de 200 anos atrás. Não é tão difícil manipular informações ao longo de várias gerações. Se olharmos o que era ensinado nas escolas públicas há 50 anos versus o que é ensinado hoje, há pouquíssima consistência. Por que é tão absurdo questionar que os prédios sendo construídos por toda a América, até os do início dos anos 1900, em alguns casos, não foram construídos da forma que nos dizem? Uma das coisas que o Peguinzo exigiu foi evidência. Concordo. Onde está a evidência de que eles construíram esses prédios do Velho Mundo? Fotos de construção? Você ficaria surpreso em saber quantas fotos falsas foram usadas durante guerras. Na verdade, todas as guerras, a Guerra Civil, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, usaram extensivamente manipulação fotográfica para reforçar as narrativas difundidas pelos jornais e até pelo rádio. Então posso simplesmente dizer que duvido dessas fotos de construção. Da mesma forma que o Peguinzo duvidou da legitimidade do mapa de 1540 que mostra castelos na América. Sim, é feito em cera, mas está claramente representando castelos na América em 1540 e não parece manipulado. Há também outros mapas que mostram castelos na América, incluindo as primeiras gravuras da América retratando cidades enormes. E não só isso, as 7 cidades de Cibola, do mapa de John Martinez de 1578, retrata as 7 cidades de Cibola, as terras míticas de ouro que os espanhóis acreditavam existir no sudoeste da América do Norte. Aqui está uma representação nos mapas, enormes cidades fortificadas como castelos. Na minha opinião, confio mais nesses manuscritos antigos do que nessas fotos de construção de baixa qualidade fornecidas por alguns desses museus. Não acredita? Essa foto de um canteiro de obras mórmon é real? A maioria assumiria automaticamente que uma foto antiga é prova, mas não é. É uma fabricação completa. Olhem para o céu vazio, sem rostos, uma escada flutuando. Eles pintavam sobre fotos históricas. Temos um vídeo inteiro expondo essa história de manipulação fotográfica. Isso implicaria que eles não construíram de fato esses templos em tão pouco tempo. Dizem que os Mormons criaram múltiplos templos enormes sem tecnologia moderna, mas aí estão manipulando fotos. E o livro de Mormon na verdade afirma que havia civilizações avançadas na América antes de Colombo, e que elas realmente tinham cidades aqui. Pode não ser prova, mas é estranho que eles sequer mencionem isso.
Como podemos confiar na história desses prédios do Velho Mundo quando nosso registro histórico sobre muitos deles é escasso? E sabe qual é o principal motivo? Porque houve um grande incêndio em toda a grande cidade americana, e não acho que foi por acidente. Algumas pessoas dizem, foi por causa de velas ou não tinham recursos suficientes para carregar água e apagar o fogo. Mas dizem que o grande incêndio de Chicago foi iniciado por uma vaca que derrubou uma lanterna, o que acabou causando mais de 200 milhões de dólares em danos. Isso não faz sentido. Supostamente estavam construindo esses prédios de tijolo para serem completamente à prova de fogo. Então por que vemos tantos incêndios em Chicago, Nova York, Detroit, São Francisco, por toda a América? E não vamos esquecer das exposições universais, que vamos explicar em breve. Mas eles não tinham seguro na época. Você acha que estavam construindo esses enormes prédios de tijolo e túneis subterrâneos por toda a América para depois simplesmente destruí-los com fogo? E nem todos foram acidentes. Durante a Guerra Civil, em Colúmbia, na Carolina do Sul, a União especificamente incendiou a cidade para destruir os edifícios e moinhos para que não pudessem ser usados pelo Sul. Eles fizeram isso em várias outras cidades também, o que não faz sentido, porque logo depois a União tomou posse dessas terras. Agora estamos mergulhando fundo nesse material. Estamos falando de irmandades e fabricações de uma escala inimaginável. Controle mental e reinicializações populacionais. Você acha que pequenos grupos de pessoas no poder não vão tratar a Terra e seus habitantes como um jogo de Sims ou Civilization? A razão pela qual não temos acesso a essas informações é que essas cidades na América foram literalmente fundadas. É por isso que se diz isso na história. Com a fundação de um edifício ou cidade. Eles estão te dizendo e redefinindo as palavras para que não pareça o que é. O próximo aspecto dessa história alternativa envolve sociedades secretas. Sim, maçons, e eu sei que muitos acham que é piada. Mas não estamos abordando isso da perspectiva típica dos Illuminati cristão. Nem sequer de uma perspectiva conspiratória tentando culpar tudo nos maçons malvados. Não. Em vez disso, estamos discutindo sociedades secretas de uma perspectiva histórica. Pesquise sobre os Oddfellows. Depois vá ao seu centro da cidade e observe como todo centro tem ou teve uma loja dos Oddfellows. Se maçons, Oddfellows e sociedades dos cavaleiros católicos tinham lojas em toda a cidade americana. Isso não é suspeito. Ou pelo menos digno de nota nos livros de história. Obviamente, os maçons e os Oddfellows modernos não são a mesma coisa que eram há 100 anos. Hoje em dia, se você vai a uma loja, é um bando de velhos conversando sobre a vida. Mas antigamente faziam todo tipo de ritual. Os maçons não são os que estão no controle. Tampouco os Oddfellows. Eles são os órfãos controlados pelas famílias fenícias e venezianas. São os órfãos mais graduados do clube. As sociedades sagradas sempre estiveram presentes na Igreja Católica. Esses maçons eram chamados de cavaleiros e evoluíram para as cooperativas modernas que conhecemos como maçons e o que conhecemos publicamente como Illuminati. Mas os maçons não são os Illuminati nem os que estão no controle. Esses órfãos católicos do século XVIII, que remontam a sociedades anteriores como os Rosacruzes e os Cavaleiros Templários, todos controlados pela Igreja como peões no jogo de dividir e conquistar, fundaram sua própria sociedade, os Oddfellows, para educar os órfãos. E é estranho porque eles têm esses enormes prédios do Velho Mundo, sem fotos de construção, que também eram usados como sanatórios e orfanatos em muitas das primeiras cidades americanas. Eles também contribuíram muito para o financiamento de escolas e o fornecimento de hospitais em grande número de cidades na América. Esses Oddfellows supostamente eram apenas filantropos doando todo o dinheiro aos necessitados. Essa é a história que querem que você acredite. Mas é aqui que fica sombrio. E isso é tudo de acordo com a história oficial. Factual. Durante o período de 1820 a 1950, havia uma abundância de trens de órfãos que moviam crianças da Europa por todos os Estados Unidos. Faziam isso para repovoar cidades e usar crianças como mão de obra forçada. Isso acontecia antes de 1800. Já que antes dos Oddfellows havia os Foundling Hospitals, hospitais dispostos, muitos dos quais têm arquitetura do Velho Mundo e são bastante imensos. Também eram usados como sanatórios, só para lembrar. Porque sim, isso se conecta à Tartária.
Estamos discutindo órfãos e irmandades porque tentamos mostrar como a história poderia facilmente ter sido manipulada ou fabricada. O logotipo do Fondling Hospital claramente representa Diana de Éfeso, a rainha das abelhas, e a estrela de Ishar. É aqui que entramos na importância do simbolismo oculto, outro assunto aprofundado demais para discutir em detalhes agora. Mas essa é uma referência clara à clonagem genética. Temos um vídeo inteiro sobre esse assunto que é bastante impressionante. Os antigos e os alquimistas medievais estavam bem cientes da criação de humanos dentro de um tubo. Esse processo é descrito em detalhes por Paracelso. Muitas das mentes mais iluminadas do período renascentista acreditavam que era possível criar um ser humano completamente formado sem o uso do sexo. Além disso, os Cabbage Patch Kids dos anos 1980 não são apenas um modismo de bonecas onde as pessoas se agrediam para conseguir um. Esse conceito de bebês sendo cultivados em couves tem uma história muito mais sombria. Temos uma vasta coleção de postais franceses do início dos anos 1900 que retratam crianças sendo cultivadas e vendidas em hortas de couve. E não são apenas postais engraçados e amigáveis. Havia centenas deles. E alguns são fotos reais de bebês, provavelmente órfãos. Estão nos mostrando através de símbolos o processo de repopulação. Temos prova disso porque a primeira referência a hortas de couve e ao cultivo de humanos é de um filme de 1896, o primeiro filme já feito, La Fée aux Choux, pela diretora Alice Guy. Vão assistir a esse filme e me dizer que não é perturbadora a forma como ela jogava os bebês por aí. A própria Alice Guy disse que fez o filme para promover as incubadoras na Exposição Universal de Paris de 1896. Então essas exposições universais eram usadas para vender crianças. Eram literalmente chamadas de ateliês, incubatórios. E há até um postal dos anos 1900 mostrando isso, crianças sendo cultivadas em incubadoras para o processo de repopulação, descrito claramente nas obras de arte. Então o que você tem são cidades vazias, prédios que foram fundados. E esses prédios foram então encontrados por um grupo de órfãos que chamamos de maçons. Basicamente, eles fundaram esses orfanatos e sanatórios para repovoar essas cidades. Depois nos alimentaram com nossa história e até com os rituais dos feriados, além de muitos outros jogos de controle mental que praticamos quando crianças, como o prega o rabo no burro, nos quais somos secretamente iniciados em seu clube. E esse fenômeno de Tartária, com prédios e civilizações perdidas, não é só com os Estados Unidos, é exatamente a mesma coisa em toda a cidade europeia. Está em todo lugar. E isso entra na ideia de que Tartária era uma civilização global. Porque muitos desses prédios do Velho Mundo que você vê na América se assemelham à arquitetura europeia. Não é só na América. Você pode encontrar exatamente o mesmo estilo de prédios governamentais ao redor de todo o mundo. Vou explicar isso em breve. Mas queria começar pela América porque o Peguinzo estava dizendo, por que alguém investigaria isso? As pessoas só querem inventar coisas sem motivo. Mas não acho que você poderia inventar facilmente essas coisas. Para ser honesto. Também acho que ele não entende totalmente o que estamos discutindo, mas realmente não o culpo. Ainda há muito trabalho a ser feito. O interessante sobre esses prédios é que é de fato chocante descobrir como o registro histórico é ruim quando se trata da criação de muitos desses prédios do Velho Mundo na América, sem mencionar a quantidade de prédios que foram perdidos ou destruídos em incêndios. É importante entender nossa história. E se for verdade que alguns desses prédios na América já estavam aqui antes dos chamados colonizadores, o que isso implicaria? Isso significaria que havia uma cultura avançada na América. E que não eram apenas nativos americanos primitivos quando os europeus chegaram. Como nos contam. Agora, eu sei que pessoas novas aqui podem pensar, tá bom, mas onde está a evidência? E essa mentalidade automática de exigir fontes é honestamente muito limitante. Não estou dizendo que é ruim buscar fontes e documentar coisas, não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que na maioria das vezes as pessoas exigem fontes aprovadas por universidades e pela mídia dominante. Mas quando se trata de história alternativa, muitas das coisas que discutimos não têm uma resposta autorizada. Porque estamos questionando e desafiando histórias estabelecidas há centenas de anos. Muitos de nossos registros históricos anteriores a 1700 são apenas documentos judiciais que poderiam ter sido facilmente alterados ou forjados pela elite dominante.
Nos deram uma história grande parte da qual poderia ter sido facilmente fabricada. Estamos falando apenas de cartas, documentos, fotos, e é possível falsificar. Por exemplo, se estamos discutindo a guerra civil e eu digo que é falsa, é tudo mentira. E você pergunta onde está sua evidência? Bem, não há evidência oficial. Mas isso não significa nada. O que é evidência? Um livro de história da universidade onde um museu te conta a história. Isso é evidência para você? Muitas vezes as pessoas entram no museu, aprendem a história. E nenhuma dessas pessoas de mentalidade Reddit que imediatamente exigem evidência diz nada para esses museus. Alguns deles usam pinturas modernas. E as fotos históricas que mostram muitas vezes são manipuladas. Mas e se eu mostrar as fotos claramente encenadas e manipuladas da Guerra Civil? E também o fato de que tinham câmeras na época. Mas não há uma única foto do combate real. Você não questionaria? Posso listar todos os maçons que estavam tanto do lado da União quanto do Confederado. Foi uma encenação. Um ato fraternal no qual executavam dividir e conquistar, e é a mesma estratégia exata hoje. Essencialmente, primeiro você tem essas cidades vazias na América. Podemos discutir mais sobre por que e o que aconteceu. Mas essencialmente você tem cidades que foram sequestradas e esvaziadas. Agora não estou dizendo que isso é prova, pois sei como fotos podem ser manipuladas facilmente. Mas há várias fotos do século XIX mostrando cidades completamente vazias, sem pessoas. E não são problemas de exposição. Olhem o panorama de São Francisco de 1860 em HD. Agora me explique por que não há fotos em HD do processo de construção de algumas dessas arquiteturas mais antigas em outras cidades. Também não acho que essas fotos foram manipuladas. Por que alguém manipularia uma cidade para parecer vazia? Para deixar mais apresentável para quem? E é muito trabalho. Quem pediria a um fotógrafo para editar todas as pessoas? E se estamos dispostos a considerar a ideia de que um fotógrafo foi lá e mascarou cada pessoa? Mas não estamos dispostos a considerar que fotos de construção podem ser falsas. Não sei o que dizer. Parece mais lógico concluir que essas fotos têm pouca ou nenhuma manipulação. Em muitas cidades, incluindo Chicago, havia cidades fantasma no início dos anos 1900. Na maioria das vezes, a manipulação fotográfica era usada para adicionar pessoas de volta às fotos. Porque eram tão monótonas e deprimentes, precisavam dar a ilusão de ter mais vida. Isso pode ser um salto grande demais para a maioria das pessoas. Mas o que você precisa entender é o controle da mídia e da informação. Naquela época, as imagens eram a mídia. E havia, e ainda há, muito poder numa imagem. Isso era bem conhecido na época. Há também poder por trás da narrativa ou história de um lugar, prédio ou evento. Porque é tão absurdo assumir que a propaganda e as mentiras que vemos hoje são de fato o resultado de uma história muito mais profunda que envolve a herança dos tesouros dos antigos. Ou, em outras palavras, que as infraestruturas de nossas cidades já estavam aqui. Muitos dos prédios do Velho Mundo e centros ou boomtowns são na verdade resquícios de antigas cidades do Velho Mundo que não eram americanas. Ou pelo menos não foram construídas da forma que nos dizem. Então sim, toda a história americana é uma grande fabricação. Esse é o número 1. Agora, se você quer que eu explique isso, leva tempo. Notei que o Peguinzo nem conseguia imaginar o conceito de assistir a um vídeo de 50 minutos. Mas aí como você vai dizer que não há evidência? Definitivamente há argumentos para sustentar a afirmação de que a história americana foi fortemente distorcida e manipulada. Dito isso, essa foi a explicação resumida. E entenda que estou tentando comprimir um tema vasto enquanto ao mesmo tempo acomodo períodos de atenção curtos. Nem cheguei à definição principal do que é Tartária. Parece que a melhor forma de abordar foi simplesmente mergulhar de cabeça. Porque muitos nem consideraram que as cidades americanas poderiam ter sido cidades sequestradas. Então queria focar mais nisso do que entrar na semântica do que exatamente é Tartária. Mas agora posso explicar isso em mais detalhes. O que deve responder muitas das suas perguntas. Asterisco asterisco começamos a explicação detalhada pelos termos. Asterisco asterisco nossa definição de Tartária pode diferir da de outros pesquisadores. Então precisamos primeiro estabelecer o que estamos discutindo. Porque o Peguinzo ficava perguntando, o que são os tartarianos? São répteis? Moradores de apartamentos subterrâneos? Bem,
Vamos dar a definição mais curta possível. *** Tartária é, basicamente, história perdida do velho mundo ***. É isso. Obviamente há mais do que isso. O que é história? A história pode ser falsificada ou adulterada. Muitos estão dispostos a aceitar que a mídia dominante pode mentir hoje. As pessoas ainda têm dificuldade em confiar na autoridade nos últimos tempos. Mas por que essa mesma lógica não é aplicada aos livros de história? Deixe-me apresentar algumas coisas para considerar antes de dar uma definição. Por exemplo, as exposições universais. A história que nos apresentam é que as arquiteturas vistas nas fotos das exposições universais na América no início dos anos 1900 foram todas construídas em um período curto de 2 a 3 anos, sem fotos de construção, e que foram todas feitas de paletes de madeira. Pensem bem nisso, olhem a Exposição Universal de Chicago, vejam esses aterros e o nível de detalhe nessa arquitetura. Mesmo que fosse apenas madeira, teria sido um feito enorme. No entanto, tudo o que temos como registro histórico da construção é uma filmagem precária que na verdade vem de um filme sobre a Exposição Universal. E só isso. E não foi apenas uma exposição universal, foram várias nos Estados Unidos durante os anos 1900. Eles simplesmente construíram essas enormes exposições universais para depois demolir tudo alguns anos depois. Muitas cidades tiveram isso, até Louisville, Kentucky e Nashville, Tennessee. Olhem como algumas dessas coisas são enormes. São cidades inteiras. E isso levanta várias questões. Esses prédios foram realmente construídos da forma que nos ensinaram? Ou já estavam aqui? Se você pesquisar Tartária, o que normalmente encontrará é: Tartária era uma civilização global com tecnologia avançada, que aparecia em mapas antigos e foi apagada da história. Como o Peguinzo mencionou, muitos dos pontos principais parecem ser mapas antigos. E sim, isso pode não ser conclusivo, especialmente com os mapas que apenas dizem Tartária neles. Mas acho que um mapa de 1540 retratando castelos na América, seja em cera ou não, é bastante suspeito em relação à história que nos contam sobre a fundação da América. O Peguinzo também ficava equiparando Tartária à Atlântida, o que é justo. Mas para deixar claro, a ideia de Tartária é de um período muito mais recente. Quando as pessoas falam de Tartária, estão falando do período de 1500 a 1700. Quando uma civilização que existiu num tempo muito mais recente foi deixada de fora dos livros de história especificamente porque foi sequestrada. Onde está a evidência? Onde está a fonte? Bem, agora estamos entrando em história alternativa e linhas do tempo falsas. Vamos começar com evidências de como toda a história de Pompeia é uma fabricação completa. Há uma série de inconsistências gritantes na narrativa academicamente aprovada da destruição da cidade. E muitos argumentos que sustentam que Pompeia é na verdade do século XVII e não de 2000 anos atrás. Como os livros de história nos dizem. Algumas inconsistências incluem: os afrescos descobertos lá e datados de 79 d.C. na verdade se assemelham às técnicas usadas por pintores medievais, incluindo a famosa pintura das Três Graças encontrada na Casa das Três Graças em Pompeia. Além disso, o Vesúvio pode ser visto em mapas do século XVI mostrando que o vulcão estava ativo muito depois da data tradicional da erupção, e Pompeia na verdade não foi perdida. Há uma placa comemorativa de 1631 na estrada para Nápoles que lista Pompeia e Herculano como vítimas da erupção do Vesúvio de 1631. Havia instrumentos cirúrgicos em Pompeia que supostamente não deveriam existir naquela época, mas foram encontrados e datados de 2000 anos atrás, porém se assemelham a instrumentos cirúrgicos medievais. E como poderiam ter abacaxis em seus afrescos se o abacaxi não foi introduzido na Europa até 1493? Vale lembrar que Pompeia foi supostamente descoberta em 1748. Temos um vídeo inteiro desmontando isso. A evidência está lá, você só precisa estar disposto a procurar. Mas vamos tentar definir Tartária novamente. Tartária é um termo que se popularizou por volta do período de 2018 a 2020, antes de ser rapidamente filtrado pelo algoritmo do YouTube. Tartária é basicamente a próxima grande conspiração depois da Terra plana. Se você não sabe nada de história, pode ser a única forma de explicar. É uma toca de coelho enorme que questiona toda a nossa história oficial. A diferença é que Tartária é história alternativa.
E a Terra plana é cosmologia alternativa. Fica interessante porque o Peguiso tentava agrupar todas as conspirações sob um único rótulo, implicando que Tartária é algo que as pessoas simplesmente querem acreditar. Ele até disse que poderia fazer a mesma coisa e apenas dizer um monte de bobagem de forma convincente. Tudo bem. Mas há muito mais nisso do que você quer acreditar, e não culpo ninguém por não querer investigar. Mas afirmar que é apenas inventado é irônico, já que essas pessoas exigem evidência sem nem assistir a um vídeo completo, o que é compreensível, já que tendem a ser longos. Mas sem investigar. Não é muito imparcial classificar como bobagem a história, uma vez que você vai além de todo o material de relenchimento. É repleta de erros, buracos de roteiro e fabricações completas, e é difícil não notar essas inconsistências e não fazer perguntas, mesmo perguntas que possam parecer óbvias ou bobas no início. Asterisco, asterisco então. Para finalizar os termos. Aqui está nossa definição de Tartária. Asterisco, asterisco, Tartária é o fenômeno ou categoria de história alternativa que mergulha na pesquisa de história e civilizações perdidas, sequestros e prédios roubados, magia, alquimia e clonagem, tecnologia secreta, cataclismos e inundações de lama, prédios enterrados, fortalezas estelares e cidades fortificadas, linhagens reais e irmandades secretas, sanatórios, órfãos e odifelos, túneis subterrâneos e gestão de resíduos. História dos mouros suprimida ao rotular Tartária simplesmente como uma civilização. Estamos perdendo muitos aspectos desse mistério, porque essa é apenas uma peça. É somente quando você tem todas as peças que um quadro maior começa a aparecer. Há evidências para cada um desses temas. Mas para entender Tartária precisamos ter essa base. Estamos prestes a mergulhar em uma toca de coelho da história que não nos foi ensinada. Então sim. Isso significa que haverá algumas coisas que você terá que investigar por conta própria, ou seja, não há resposta oficial. Lembre-se de que isso é apenas um resumo e só posso dizer tanto sobre cada tema. Asterisco, asterisco, vamos começar com história e civilizações perdidas. Asterisco, asterisco, obviamente você conhece a Atlântida. Mas há outras culturas mais recentes que foram completamente apagadas e deixadas de fora dos livros de história, rotuladas como fantasia ou mitologia. Uma teoria que não foi iniciada por nós e que na verdade tem sido discutida por vários estudiosos desde o século XVII é a das origens irlandesas da civilização. Sim, entendo que pode soar estranho para pessoas que nunca ouviram isso antes. Mas há uma quantidade chocante de evidências para sustentar que o cristianismo gaélico e irlandês é de fato a igreja original, que foi simplesmente sequestrada pela Igreja Católica Romana. Como esperar que eu prove isso em tão pouco tempo? Mas está na etimologia. Nas referências alegóricas da Bíblia que não deveriam ser tomadas literalmente, mas alegoricamente. Um dos melhores livros sobre o tema é Irish Wisdom Preserved in Bible and Pyramids, a sabedoria irlandesa preservada na Bíblia e nas pirâmides, de Conor McDarry, que cobre em detalhes o processo de sequestro de uma civilização. Às vezes isso pode ser confuso para pessoas novas nesse tema. Uma resposta típica é que as pessoas imediatamente visualizam os irlandeses modernos. Tenho certeza de que muitos da Irlanda com linhagens RH negativo estão conectados a isso. Mas o que realmente estamos discutindo é a terra antiga da Irlanda e seus povos. Curiosamente, é aqui que a Atlântida se conecta. Lembre-se de que estou explicando isso para uma mente como a do Peguinzo, o que imediatamente faz soar alarmes quando menciono a palavra Atlântida. Mas o que estamos discutindo é a progressão da civilização. Nos dizem que houve um movimento leste-oeste da civilização, que sociedades avançadas começaram a surgir na Suméria, Mesopotâmia e Egito há 5.000 anos e gradualmente migraram para o oeste ao longo do tempo. Mas com Tartária, estamos discutindo como a civilização progrediu de oeste para leste, ou seja, a partir da Atlântida. Aqui está uma citação de Donnelly, não vou ler tudo. Mas sim, isso é prova de que as pessoas têm falado sobre o que acabei de dizer por mais de 200 anos. E não, isso não significa que todas as afirmações são verdadeiras. Mas significa que não estou inventando isso do nada. Há uma base para todos esses pensamentos, alguns dos quais são extensos demais para explicar num vídeo curto. O ponto é, após o dilúvio, houve sobreviventes que desembarcaram na Irlanda e restabeleceram a civilização. Agora vamos tirar a questão ariana do caminho, porque muitos são automaticamente programados para ver essa palavra de certa forma.
Essas pessoas eram multiculturais, e sabemos disso porque ariano não se referia à raça. Em sânscrito, referia-se a um homem de honra, um homem sábio. Isso entra na história antiga da Irlanda com os Tuatha Dé Danann e os Fomorianos, que após um período de cataclismo tiveram que se estabelecer e começar a fundar novos reinos. Agora a prova para mostrar isso. Mas novamente a história é tão misturada porque as pessoas que a colocaram em movimento trocaram locais, nomes e datas para torná-la ainda mais confusa. Por exemplo, os fenícios, outro assunto de Tartária que mencionamos muito porque também causa muita confusão. Mas foi projetado assim. Os fenícios são os posteriores cananeus, mas também são a primeira civilização creditada com a criação de um alfabeto, matemática e navegação marítima avançada. Enquanto muitos pesquisadores mostraram as conexões entre os antigos fenícios e os celtas, incluindo a semelhança entre as línguas gaélica e semítica, a história dominante dirá que os fenícios se estabeleceram na Irlanda e que os celtas vieram de sua cultura. Mas a diferença em arte, cultura e lenda oral na Irlanda é diferente de qualquer outra no mundo. E algumas das primeiras estruturas megalíticas foram criadas na Irlanda com associações astrológicas milhares de anos antes das pirâmides. Como apresentado em Irish Wisdom Preserved in Bible and Pyramids. A história é na verdade ao contrário. Os fenícios são os posteriores hebreus, aqueles da árvore. Ou seja, a versão corrompida da espiritualidade original. É isso que chamamos de sequestro fenício, o processo pelo qual a antiga igreja, a Igreja de Isa, ou o sacerdócio céltico ibérico fenício inicial, foi destruída, plagiada, renomeada e suprimida da história. Esses povos foram então sequestrados e se tornaram os posteriores fenícios, conhecidos como os cananeus. Eles se tornaram a nova igreja, o Sacro Império Romano. A prova está na linguagem, cultura, histórias orais e nas falsificações que existem dentro da Bíblia, como apresentado por Conor McDarry. Então, para explicar de outra forma, após a queda da Atlântida, os sobreviventes desembarcaram na antiga Irlanda. Essa civilização começou a se misturar com várias outras culturas, produzindo lendas, tradições e ciências similares que foram espalhadas pelo mundo. Depois seguiram para o leste, para o Vale do Indo, depois para o início das culturas mesopotâmicas ou Ária, como a Suméria, ou Ária, e depois continuou para a Tartária, ou Ásia. Essencialmente, em nossa pesquisa conectamos os tartarianos aos antigos citas. Isso é referenciado por vários historiadores do século XVIII. E os citas eram os celtas que haviam viajado para o leste. Mas, novamente, eles nos contam a história ao contrário. O termo tártaro é na verdade um termo gaélico associado à história de um soldado irlandês lá longe no leste que pegou um tártaro, um ladrão. A razão pela qual mencionamos a Irlanda é que há muitos pesquisadores que cobriram a história suprimida dos antigos celtas e druidas. Os druidas eram literalmente o principal inimigo do Império Romano. Eram descritos como selvagens e bárbaros, mas a história que recebemos sobre eles vem do próprio historiador romano Joséfus. Então, após a Atlântida, a Igreja de Isa foi estabelecida na Irlanda e expandiu até o Estreito de Bering, onde realmente cruzaram e estabeleceram colônias no noroeste da América, como retratado em mapas antigos. O mapa que você está vendo é o mapa de Monte de 1587. Há coisas muito interessantes nesse mapa. Você pode ver que há 3 cidades enormes na Flórida durante essa época. E também em outros lugares pelos Estados Unidos, que realmente não deveriam estar nesse mapa. Há também mapas que mostram imensas quantidades de arquitetura por toda a Ásia e a África que não existem mais, e isso não se alinha com a narrativa oficial desse período. Com o tempo, muitas nações e culturas diferentes foram formadas, não eram apenas os irlandeses. E cada uma dessas colônias foi autorizada a fundar suas próprias nações. O que era originalmente um sistema de alegoria espiritual com a intenção de criar humanos com senso de moralidade e com a busca por um ser superior começou a ser abusado por certos estados. E isso levou à criação da religião. A parte confusa é que nos foram dadas linhas do tempo falsas desde o nascimento. Por exemplo, Roma. Assim como mencionamos algumas inconsistências com Pompeia, há muito mais a considerar. Um dos pontos mais populares na comunidade de Tartária é o trabalho de Fomenko, um estudioso que escreveu sobre cronologias falsas e apresenta a ideia de que Roma pode ter adicionado 1000 anos à linha do tempo para ampliar seu poder sobre a história.
Isso entra em um dos principais cronologistas responsáveis pela linha do tempo atual, Josephus Scaliger, ou o que conhecemos como História Scaligiana. O que é interessante é que as pessoas responsáveis pela cronologia moderna eram na verdade fanáticos religiosos tentando condensar toda a história humana num período de 5.000 anos. Muitas figuras históricas ao longo do tempo argumentaram em favor de versões alternativas dessa cronologia, incluindo Isaac Newton. O trabalho de Fomenko é bastante detalhado, mostrando várias inconsistências em datas, figuras históricas e datação de eventos importantes que foram alteradas para se encaixar numa narrativa específica. Isso não é conclusivo nem nada, mas definitivamente interessante de mencionar. E não apenas nosso sistema de calendário foi alterado com a criação da Igreja Romana. Além disso, eles começaram a usar um J pelo número 1. Isso pode ser visto em muitas placas antigas, brasões de armas e até prédios. Mas ninguém sabe por que fizeram isso. Parece ser algum tipo de referência da Irmandade à hipótese do tempo fantasma, que a Igreja Romana falsificou a extensão de seu domínio. Curiosamente, o J é a quarta letra menos usada no alfabeto inglês moderno, mas é dito ter sido criado no século XVI. Então, por que tantos nomes bíblicos começam com J? Há centenas, incluindo Jesus, James, Tiago, Jeremias, e tudo vem da Bíblia Romana. Por que tantos nomes com J? E quantas traduções são essas para uma letra que nasceu no século XVI? Num livro que supostamente foi escrito 1000 anos antes. Mencionamos isso porque Fomenko especificamente aponta como o J também foi usado para datar documentos, prédios e obras de arte. Era um método pelo qual poderiam falsificar a história por meio de falsificação e plágio. Novamente, não fomos nós que inventamos isso. Há montanhas de pesquisas para examinar sobre a Igreja Católica Romana e a falsificação. Você terá que investigar mais se estiver buscando evidências, já que estamos lidando com uma história que foi entregue a nós por elites reais. Por exemplo, com Plínio, o Velho e Plínio, o Jovem, e alguns outros historiadores famosos dessa época que também são responsáveis por nossa perspectiva da história. Os primeiros traços desses documentos vêm do século XV. As primeiras epístolas de Plínio foram publicadas na Itália em 1471. Não há uma primeira cópia real de Plínio, o Velho, mas não há nenhuma anterior a 1400. A história pode ser facilmente falsificada, especialmente quando estamos discutindo um período em que a Igreja Romana ainda tinha poder sobre toda a Europa, e depois moveu secretamente seu poder para as famílias venezianas. Não acha estranho que os romanos tinham toda essa tecnologia incrível e depois simplesmente a perderam? Concreto, aquedutos, estradas pavimentadas, esculturas realistas, banheiros internos com descarga, estufas e arquitetura avançada que realmente não conseguiríamos reproduzir hoje com tecnologia moderna. Ainda assim, de alguma forma, tudo foi simplesmente esquecido, e passamos por uma idade das trevas por 1500 anos. Depois, do nada, literalmente do nada, temos uma quantidade chocante de progressão em arte, música e literatura, tudo vindo de por volta do século XVII. Antes disso, há pouquíssimos exemplos, e suas datas são questionáveis. O ponto é que há uma lacuna enorme entre a época de Roma, passando pelas idades das trevas, até de repente toda a nossa música, arte e literatura aparecerem do nada durante o período do Renascimento. Isso não faz sentido. Você não simplesmente começa a fazer música como Beethoven do nada no século XVII. O mesmo vale para todos esses artistas renascentistas surgindo da Itália. Não só a história e os prédios foram sequestrados, a arte, a cultura e a música também. Fomenko prova que muitas das antigas igrejas europeias não foram de fato projetadas para ser igrejas, e que alguns desses prédios do Velho Mundo foram projetados para absorver energia da atmosfera. Onde está a prova? Bem, há livros sobre esse assunto, é chamado de eletricidade atmosférica. E sim, estavam investigando como aproveitar essa energia muito antes da história que nos contam na escola sobre Benjamin Franklin descobrindo a natureza elétrica do relâmpago. É como se realmente nos tivessem feito de bobos. Ele voa uma pipa com uma chave. Galera, isso é simbolismo maçônico. Benjamin Franklin estava literalmente no mais alto grau da maçonaria. E você pode até ver o compasso integrado nessa famosa pintura.
Esses prédios do Velho Mundo tinham tecnologias capazes de extrair eletricidade da atmosfera. Você pode ver isso no topo das torres das igrejas. Normalmente é visto como apenas uma bússola. Mas são muito mais do que isso. Há vídeos de antigos templos com essa tecnologia ainda ativa. Esses centros de carregamento elétrico foram então convertidos em centros físicos de adoração. Agora, isso pode ser longe demais, rápido demais. Vamos desacelerar um pouco e apenas falar fatos. Ao longo da história, a arquitetura foi frequentemente um alvo em tempos de guerra. Prédios seriam de fato sequestrados e reutilizados para atender às necessidades da força conquistadora, desde templos antigos transformados em igrejas até palácios convertidos em quartéis militares. O roubo de arquitetura teve um enorme impacto em muitas sociedades. Quase todas as igrejas católicas na história foram construídas sobre templos pagãos antigos. Por exemplo, vários foram supostamente convertidos em igrejas cristãs durante o século V d.C., o Partenon em Atenas, o Templo de Júpiter em Roma, o Templo de Baal na Síria, o Templo de Ártemis em Éfeso, e há muitos outros. Todos foram convertidos em igrejas cristãs, mostrando como os prédios do Velho Mundo foram reutilizados para uma nova agenda. Isso demonstra como o roubo de arquitetura tem sido um tema recorrente ao longo da história. Mas não apenas isso. Outro aspecto é o iconoclasmo, que é a destruição de imagens e símbolos religiosos. O iconoclasmo é uma forma de violência religiosa que tem sido usada ao longo da história para destruir o passado. Um exemplo disso são os huguenotes, um grupo de protestantes franceses dos séculos XVI e XVII. Eram conhecidos por suas tendências iconoclastas, o que levou à destruição de muitas igrejas católicas e artefatos religiosos. Durante as guerras de religião na França, os huguenotes atacaram igrejas católicas, destruindo estátuas, pinturas e outros artefatos religiosos. Isso foi feito numa tentativa de purificar as igrejas do que viam como símbolos idólatras e de alinhá-las com as crenças protestantes. Agora vamos ficar realmente fundo por um segundo. Alguns de vocês podem estar pensando, tá bom, mas o que aconteceu com esses tartarianos ou antigas civilizações irlandesas? Obviamente não há uma fonte direta para essa pergunta. Então vamos ter que explorar. A próxima área que precisamos explicar quando se trata de Tartária é o **cataclismo**. Por alguma razão, isso não recebe muita atenção nas aulas de história. Mas os escritores medievais estavam constantemente falando sobre cataclismos. E não estamos falando sobre o dilúvio da Atlântida, estamos discutindo cataclismos de fogo e terra, como descritos pelo Timeu de Platão. O Timeu é a obra mais estimada de Platão, onde ele detalha o ciclo e o retrocesso de múltiplas civilizações passadas, não apenas a Atlântida. E sabendo o que sabemos agora, é possível que o trabalho do Timeu seja na verdade do século XVI e não de 2000 anos atrás, o que traria um contexto completamente diferente para a história. Tudo o que sabemos é que houve vários cataclismos recentes, incluindo vários associados a cometas na América. Temos alguns vídeos discutindo isso, até evidências para sustentar que os grandes lagos na América foram criados nos anos 1600. Esses cataclismos são importantes porque mostram que a civilização passou por vários reinícios. O mais recente que teve mais impacto parece ser a Guerra de 1812, que, além de ter um dos maiores terremotos da história americana, também teve um cometa de 1812. Há evidências para sugerir que houve inundações massivas em todo o mundo recentemente, incluindo inundações de lama. Muitos prédios e estruturas ao redor do mundo que vemos hoje, até em áreas do centro urbano, parecem ser de fato prédios enterrados, obscurecidos por camadas de lama e sedimento. A ideia das inundações de lama é que houve uma série de inundações que varreram o Velho Mundo, enterrando cidades e vilarejos inteiros por toda a Europa e América sob camadas de lama e entulho. Agora, para a maioria das pessoas ouvindo isso pela primeira vez, pode parecer ridículo. Mas há evidências para sugerir que pode de fato ser verdade. Um argumento forte é que em arqueologia existem sítios antigos chamados tels, um monte composto de detritos acumulados e sedimento natural. São cidades enterradas. Outro argumento, como mencionamos, é que muitos prédios do Velho Mundo, particularmente os dos séculos 17 ao 19, têm porões que se estendem bem abaixo do chão.
Esses porões muitas vezes não são visíveis da superfície e ainda assim contêm janelas e portas que não levam a lugar nenhum. Também não podemos esquecer os inúmeros relatos de textos e lendas antigas que descrevem inundações massivas e eventos cataclísmicos que varreram o Velho Mundo. Um manuscrito chamado O Livro dos Milagres descreve vários cataclismos em detalhes. Mas faz um ponto muito interessante. Eles afirmam que esses não foram desastres naturais, mas desastres que foram obra de um poder superior, o que sugere que foram criados conscientemente em alguma medida. Agora, o que você está prestes a ouvir é controverso, mas sempre houve fascinação pela Arca da Aliança. Esses cananeus tinham controle de uma arma muito poderosa que está além da tecnologia que temos hoje. Dizem ser uma arma de destruição em massa, e não acho que tenha nada a ver com alienígenas. Na minha opinião, parece que estamos lidando com alguma magia negra que envolve a criação consciente de cataclismos. Isso pode ser longe demais na parte funda da piscina, então vou recuar um pouco. Mas a magia tem um papel aqui, e não estamos falando de feitiçaria e magia de fantasia. Estamos falando sobre como toda a corte real tinha um astrólogo e um alquimista mestre. Eles não estavam apenas tentando fazer previsões, mas forçá-las a se manifestar por meio de rituais em massa. Obviamente isso é conjectura, mas é importante considerar que pode ter sido possível, através de ritual ou algum tipo de tecnologia desconhecida, influenciar a atmosfera ou as condições que produzem certos estados cataclísmicos. Os terremotos de New Madrid durante o período de 1812 foram os mais intensos registrados na história americana. A extensão de seus danos ainda não é bem conhecida, mas há indicações claras nos dias modernos e até em nosso escasso registro fotográfico. Vemos fotos no final dos anos 1800 de pessoas escavando cidades da lama. Porque todas as ruas eram de terra e cocô de cavalo se os romanos tinham ruas pavimentadas. Porque não havia gestão adequada de resíduos nos Estados Unidos até depois dos anos 1900. Bem, é porque encontraram essas cidades e não tinham ideia de como operá-las. Entraram e começaram a colocar resíduos e água no mesmo cano, muitos dos quais eram antigos túneis de água para drenagem. E o que aconteceu? Grandes odores fétidos. Epidemias massivas de cólera por todos os Estados Unidos até o final do século XIX. Não faz sentido como estavam construindo toda essa grande arquitetura, desde fortes da Guerra Civil, conhecidos como fortalezas estelares, até imensas mansões da Era Dourada, mas não tinham banheiros ou sistemas de encanamento. Isso entra em outros temas profundos, como a dieta e as capacidades espirituais dos habitantes anteriores, mas muito dessas informações seriam demais para a maioria de vocês novos no assunto. Essas fortalezas estelares, fortes da Guerra Civil, você já foi a algum? Um dos maiores fica em Pensacola, numa praia. Boa sorte explicando como foram construí-lo em areia mole no início dos anos 1800. Não esqueçamos que tinham esses fortes por toda a costa leste e até em São Francisco, e a explicação é que foram construídos durante a Guerra Civil para proteger a costa americana. Mas isso não é verdade, já que muitos desses fortes são baseados em fortes mais antigos. Havia também imensos fortes sendo construídos pelos espanhóis e franceses quando chegaram, embora os museus queiram te fazer acreditar que eles apenas construíam presídios de madeira. Toda a história da colonização da América é facilmente uma fabricação. Nos dizem a história de que países como Espanha, França e Inglaterra estavam lutando entre si na busca pela colonização da América. Mas para quem trabalhavam? Quem financiou esses projetos? Bem, todos estavam sob o controle da Santa Igreja Romana. A prova está nos brasões de armas. O que você acha que é um brasão de armas? Pesquise o Arco do Triunfo de Maximilian, uma xilogravura do século XVI que mostra todos os lacaios controlados por Roma. Esta é uma enorme operação de linhagem real, essa é a história que recebemos. Essas fortalezas estelares, bastiões ou fortes estrelados já estavam na América. E toda grande cidade europeia antiga foi uma vez uma cidade fortificada. Esse é o segredo de Amsterdã e Paris. São imensas fortalezas estelares. As fortalezas estelares contêm múltiplas camadas, incluindo um sistema de túneis subterrâneos. Você pode ver muitas dessas fortalezas estelares europeias em mapas do século XVI, mostrando que não eram apenas bastiões usados em guerras, mas também utilizadas para a criação de cidades enormes. Uma das perguntas mais imediatas de alguém novo nesse assunto é: bem, por que fariam isso? E quem são eles?
Por que mentir sobre tudo? Qual a necessidade de encobrir a história? Bem, porque essas sociedades ocultas eram controladas pela realeza e pela igreja, e essa igreja era uma igreja sequestrada que pertencia a uma civilização anterior. Mas não apenas isso, o controle da informação é necessário no reinício de uma sociedade. Isso é constantemente referenciado em filmes de Hollywood, onde as elites de uma sociedade mantêm a história oculta longe do povo pelo bem maior. É isso que estamos discutindo, linhagens reais de elite que financiaram pensadores protestantes ocultos para criar uma nova Atlântida. Como concebida por Francis Bacon, uma sociedade governada cientificamente que existiria para sempre e nunca cairia novamente. Então por que isso seria suprimido? Bem, se todos soubéssemos que somos uma população reiniciada e que houve civilizações avançadas antes de nós com tecnologia superior que não cobrava por recursos de energia, isso nos tornaria muito mais difíceis de controlar. Como mencionamos, alguns dos prédios do Velho Mundo parecem ter sido feitos com o propósito de extrair energia da atmosfera. Mas além disso, eles tinham dirigíveis que podiam viajar com energia essencialmente gratuita, se não limpa e barata. Isso também transportaria grandes quantidades de mercadorias, possivelmente até movendo prédios. Por que você acha que havia um cinegrafista bem ali pronto para capturar a destruição do Hindenburg? Foi para apagar o velho modelo baseado em energia limpa e implementar um novo sistema de energia de petróleo sujo. Isso não é o único motivo, como dissemos. Tudo começou com o culto corrompido de Baal, a religião dos cananeus. Uma das coisas que o Peguinzo disse é que as pessoas simplesmente gostam de acreditar nas coisas mais descontroladas sem nenhuma razão real. E não ganham nada com isso. E é claro que ele está certo que as pessoas tendem a pensar em conspirações quando se trata de grandes quantidades de poder e dinheiro, mas há uma razão para isso. Mas essa não é a única razão pela qual chegamos às conclusões que chegamos. O que isso resume é a tentativa de entender nosso papel, mas não apenas isso. Questionar o status quo que foi literalmente forçado goela abaixo. O que ganhamos com isso? Que tal simplesmente entender nosso passado e ser mais curioso? A realidade é muito mais estranha do que a ficção, e nos ensina uma versão entediante e monótona da história no sistema escolar, que muitas vezes leva as pessoas a não se importar muito com a vida. Ele também disse que não achava que os esquisitões de elite realmente se importavam com religião. Bem, ele tem razão, mas também está ignorando que são inversionistas e ocultistas. As elites se importam com a religião na medida em que gostam de zombar dela. E, novamente, não somos religiosos nem cristãos. É claro que há muita histeria satânica acontecendo agora, e provavelmente por uma boa razão. Porque as pessoas estão, de certa forma, reconhecendo padrões inquietantes dentro de certos símbolos. Nos ensinam que o homem está no seu ápice hoje, como se tivéssemos atingido nossa evolução máxima. No entanto, acho bastante óbvio que esse realmente não é o caso quando você vê o nível de conscientização na mídia e em nossa cultura hoje. É discutivelmente mais preciso dizer que nós regredimos como espécie, mas num contexto maior. Comparado às civilizações dos antigos, uma enorme quantidade de conhecimento e inteligência foi perdida em comparação com o que foi alcançado no passado. Não acha estranho que simplesmente perdemos a capacidade de construir essas estruturas? Compare uma cidade do Velho Mundo com a atualidade, é chocante o quanto perdemos. E nossos novos métodos de construção do modernismo não foram projetados para durar. Não é que não tenhamos a tecnologia, mas você pensaria que haveria uma evolução a partir das arquiteturas avançadas e dos estilos iniciais na América. Em vez disso, tudo o que conseguimos é um monte de caixas baratas. Se quiserem dizer ao Peguinzo para conferir isso, seria legal, embora eu realmente não ache que ele vai assistir tudo. Não espero sequer que isso prove alguma coisa. Não afirmamos ter as respostas. Só vejo isso como uma oportunidade de levar essa informação a mais pessoas para que possamos continuar fazendo perguntas, mesmo perguntas que possam parecer bobas ou irrelevantes. Não espero que o Peguinzo responda. Mas se respondesse, tentaríamos aprender com isso e melhorar. Ele disse que queria uma explicação sobre Tartária e especificamente mencionou nosso canal. Então foi meio complicado. Entendo que ele tem um público grande que provavelmente nunca vai ter tempo para examinar algumas dessas coisas. Mas ao mesmo tempo há uma chance de levar essa informação a mais pessoas e ajudar outros a questionar a história. Então acho que vale a pena. Independentemente disso. Obrigado por ouvir. Galera!
Temos alguns grandes projetos novos chegando em breve. Enquanto isso, tudo o que podemos esperar é que nossas mentes possam ser reveladas. Asterisco, esqueça tudo o que você acha que é verdade. Relaxe a mente e faça a pergunta: eu realmente entendo o que é essa realidade que vivemos?